Meus queridos, essa é uma das últimas aulas, né, do nosso Excel básico aqui. Já entrando um pouquinho no intermediário, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho da função PROCV ou PROCV, como alguns chamam. Eu pessoalmente prefiro PROCV, já que ele forma a palavrinha PROC, né, e já que é uma procura V de vertical, eu prefiro chamar de PROCV. Mas enfim, o que seria essa função PROCV? Imaginem vocês que essa tabela aqui ela não acaba no 10. Ela é uma tabela muito grande, é uma planilha muito grande. E eu quero, por meio do código aqui, do funcionário, por exemplo, eu quero, quando eu digitar código 2, eu tenho uma listagem, quando eu digitar código 2, ele vai me dar automaticamente os dados do Daniel. Então quando eu digitar 2, ele vai me voltar. Daniel, qual é o salário do Daniel? Quanto foi que Daniel vendeu? Se alcançou ou não a meta? E qual é o percentual do Daniel? Ele vai me dar tudo isso, assim que eu digitar o número referente ao Daniel. Tá? Então como é que eu faço essa função PROCV? Vou mostrar aqui e posteriormente em outra planilha. Vou digitar aqui, ó, PROCV. PROCV. Tá certo? O professor está errado, seu digitor foi arroba. Vamos lá. Vamos mudar um pouquinho esses parâmetros. Mas já que vocês estão acostumados, vamos colocar primeiro com igual. Igual, PROCV. Abro parênteses. E aí ele me dá aqui toda a sintaxe do comando. Então ele fala assim, ó, valor procurado. Quem é o valor procurado? O valor procurado, quando eu digitar aqui o número de Daniel, vou digitar o número de Daniel em cima. Então o valor procurado é sempre onde eu vou digitar. Tá certo? O valor procurado vai ser sempre onde eu vou digitar alguma coisa para ter algo em troca. Onde é que eu vou inserir a fórmula? Eu vou inserir a fórmula onde eu quero que apareça o resultado. Valor procurado, já selecionei, então vou inserir aqui. Vou inserir aqui o dado, ou seja, o código do Daniel, o código da Ana, o código da Joana, que é para ele poder me voltar, tá certo? Bom, valor procurado, ponto e vírgula. Matriz da tabela. Quem é a matriz da tabela? Vou selecionar aqui a tabela, a minha tabela toda. Ponto e vírgula. É importante falar também o seguinte, gente. O PROCV só vai enxergar as informações da esquerda para a direita. Então aqui, por exemplo, ó, eu não poderia digitar Ana para pegar o número do código dela. Não daria. Tá? Então eu tenho que pegar o número do código para encontrar o nome Ana. Tá certo? Professor, mas daria para fazer essa procura pelo nome? Daria. Daria também. Como é que você faria essa procura pelo nome? Você não selecionaria aqui o código no momento da seleção da matriz da tabela. Tá? Então, selecionei a matriz da tabela, número índice da coluna. Você vai falar assim, ué, mas as colunas não são números, são letras. Inteligente você, hein? Só que se fossem números, que número representaria a coluna A? Número 1. Coluna B, número 2. Então, eu não vou digitar o código aqui para que apareça o nome. Então, coluna B. Qual seria o número índice da coluna? Para que aparecesse o nome. O nome está na coluna B. Qual seria o número? Número 2. Então, vou colocar aqui, ó, 2. Ponto e vírgula. Procurar no intervalo. Essa é sempre a grande dúvida de quem vai fazer esse tipo de trabalho. Ultimamente as pessoas têm feito ainda o seguinte, não têm utilizado isso aí. Mas é importante que você saiba. Vai que cai aí um concurso, por exemplo. Tem vários concursos aí e o pessoal vai colocar justamente aquilo que eles acham que você não sabe. Bom, para procurar no intervalo, você só vai procurar dois números. O número 0, que vai te voltar a correspondência exata. Tá? Então, se você digitar um número que não existe, ele vai dar um erro. E o número 1, que vai te voltar a correspondência aproximada. Então, se você digitar um código que não existe, mesmo assim ele vai te voltar uma correspondência aproximada. Tá certo? Bom, então aqui eu quero que ele me volte a correspondência exata.
Eu estou procurando e já pensou, se eu digito 11, ele me volta Pedro, sendo que o número do Pedro é o número 10, né? Então eu vou incorrer em erros. Então eu vou digitar aqui o número 0 e fechar o meu PROC-V. Enter. Vai falar assim, professor, olha só, você não sabe de nada, deu erro. Bom, por que esse erro? Porque ainda não digitei nada aqui, né? Vou até marcar aqui, para vocês terem ideia. Então aqui, quando eu chegar e digitar o número 1, ele vai voltar Ana. Se eu digitar o número 2, Daniel. Tá certo? Bom, mas e os dados deles? Vamos lá. Vou inserir aqui um outro PROC-V. Igual PROC-V, abre parêntese, valor procurado, é onde eu vou digitar o dado. Valor procurado, G2. Ponto e vírgula. Matriz da tabela. Vou lá, seleciono a minha tabela. Pronto, selecionada, ponto e vírgula. Número índice da coluna, para que apareça o salário, né? Número 3. Então, 1, 2, 3. Eu vou digitar aqui, ó, número 3. Ponto e vírgula, e eu quero que ele me volte a correspondência exata. 0. Quando eu apertar um Enter, ele vai mostrar aqui que o Daniel recebe 1.200. A grande vantagem é porque não vai mudar, né? Todo mundo recebe 1.200. Ó, 3. 1.200. A Joana recebe 1.200 também. Vou inserir aqui para saber as vendas agora. Então aqui, ó, salário. Vou inserir aqui para saber as vendas também. Então, vamos lá. Aqui eu vou digitar vendas, né, só para você poder se localizar. Vou inserir outra função PROC-V igual PROC-V, certo? Abre parênteses, PROC-V. Valor procurado vai ser sempre esse aqui. Ponto e vírgula, matriz da tabela, seleciona a tabela toda. Ponto e vírgula. Número índice da coluna para que apareça as vendas. Está na D. 1, 2, 3, 4. Então, número índice da coluna, 4. Ponto e vírgula, 0. Fecho o parêntese. Observa lá. Né? Então, está dizendo que a Joana, que é o número 3. Está me dizendo aqui que a Joana, né? Se eu colocar aqui o número 1, ele vai me trazer a Ana, que recebe 1.200, ela vendeu 450. Né? E assim por diante, eu posso ir recolhendo os dados. Bom, é bacana fazer nessa planilha aqui, né? Mas de repente seria mais interessante ainda essa PROC-V, imaginem vocês, se fizéssemos essa função em uma outra planilha. Imagina, né? Fazer uma função só de uma planilha só para pesquisar. Sabe aquela pessoa que não sabe utilizar direito Excel, que poderia acabar com as suas formas? Então, nós vamos fazer uma função para ela só de pesquisa. Então, observa aqui, Plan 2. Né? Então, em Plan 2 aqui, nós temos, deixa eu só tirar a proteção da minha planilha. Em Plan 2, nós temos aqui, né, uma outra planilha só de pesquisa. E eu vou pesquisar na Plan 1, aqui na primeira planilha, ó. Vai ficar bacana, né? É uma complicadinha só. É só para que vocês consigam fazer um trabalho mais profícuo. Porque a partir daqui, a partir dessa planilha, vocês terão condições de fazer várias outras, utilizando essa função PROC-V, que é um pouco mais detalhada. Tá? Então aqui eu vou digitar o código. Aqui vai voltar o nome, a venda, o percentual e a meta. Certo? Vou fazer só o primeiro com vocês e o restante vai ficar por sua conta. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Igual PROC-V, abre parêntese, valor procurado. Vai ser esse aqui onde eu vou digitar o número. Ponto e vírgula. Matriz da tabela. Ih, professor, e agora? A tabela está lá na outra planilha. Sem problema. Vou lá, ó. Cliquei na planilha 1. Observe que ele já colocou aqui planilha 1 seguido, né, de exclamação. Vou selecionar a planilha, né? Então vamos selecionar. Mostrou que é da planilha 1. Selecionei a planilha. Continuo editando. Estou aqui ainda, ó. Ponto e vírgula. Observe que eu estou editando agora na barra de fórmulas, tá? Ponto e vírgula. Número índice da coluna para que apareça o nome. 2, né? Então letra A 1. Nome aqui está na coluna B. Número 2.
Então, 2. Ponto e vírgula, referência exata, 0. Fecho e obtenho lá o número 5, a Lígia, número 6, a Luísa, e aí por diante. Agora vai ficar por conta de vocês tentar aqui e fazer o restante. Certo? Pessoal, brigadão. Próxima aula referente a gráfico. Vamos utilizar aquela planilha para fazermos alguns gráficos aí de maneira bem simples, ok?